pessoal do canal Reconstruir, a galera aí de casa, Babá Lorixá Gelson do Lufon, aqui do Ili Axé Babá Almi, Axé Jaguna, da Choupana Tião Boiadeiro da Campina. Nelson, o que é o jogo de búzios? O jogo de búzios é um oráculo, né, utilizado no candomblé, não só no candomblé, mas principalmente no candomblé. É um oráculo divinatório ou adivinhatório, né? E muitos acreditam que o jogo de búzios ele tem uma origem africana. Na verdade, o jogo de búzios realmente ele veio da África, isso não é uma inverdade. Junto com os negros que vieram escravizados, eles trouxeram, né, o Medjili Logum, ou o jogo dos 16, né? Mas a origem do jogo, ele não é uma origem realmente africana. Porque o jogo ele teria vindo da Turquia, na ocasião que a Turquia invadiu, né, países do continente africano, e os africanos acabaram, né, se apossando também dessas conchas, desse processo divinatório. Claro, houveram algumas adaptações e passaram a utilizar o jogo de búzios como auxiliando em vários processos divinatórios no culto já na África. E com o tráfico de escravos, isso acabou vindo para o Brasil, né? Esse jogo é um jogo que é associado também à questão dos orixás, né? Nós temos 16 búzios, né, que representam os 16 odus. Esses búzios são chamados também de cauris, né? São búzios, né? E está para poder fazer adivinhações, né? No início, apenas as mulheres usavam, né, desse oráculo, né? Podiam usar desse oráculo. Por quê? Porque atribuía-se uma maior sensibilidade às mulheres. Então, por isso que só elas, né, manipulavam esse oráculo, né? Sensíveis, sempre foram consideradas mais sensíveis à espiritualidade, as mulheres, né? Mas com o passar do tempo, a coisa foi se modificando e hoje em dia pais e mães de santos, babalorixás e alorixás, usam esse oráculo, que é importantíssimo dentro da cultura africana, dentro da cultura candomblecista no Brasil, e é importante por vários motivos, né? Primeiro porque o búzio ele é uma concha marinha, né? E ele traz uma relação profunda entre energias e forças da natureza, porque o contato do búzio, antes dele vir à mão do homem, é justamente com a água, né, que é o princípio da vida, que vem do mar, com o céu, né, que está abarcando todo o planeta, com a terra, a água, o ar e o céu. Então, quer dizer, as ondas, quando levam e trazem esse búzio, agregam uma energia muito forte a essas conchas. Então, são conchas que, devidamente preparadas, né, elas vão servir como um poderoso oráculo, né? Não é pegar o búzio, comprar o búzio ali e achar que você joga búzio, tá? Existe todo um processo para que você possa trabalhar e estar apto a jogar os búzios. Como que funciona o jogo? O jogo é composto por, no caso 17, a maioria por 17 búzios, porque tem um búzio guia, que não faz parte dos 16 que são jogados. E esses 16 búzios, eles vão representar ali, cada búzio vai representar um odu, né? Nós temos 16 odus. Então, cada um vai representar um odu. Esses odus trazem mensagens de orixás através de quem comanda o jogo de búzios. O jogo de búzios é tentado numa tríade que a gente fala sobre Orúmila, né, que é o senhor do destino,
Orúmila, Exu e Oxum. Então essa tríade é a base, né, o pilar para o jogo de búzios. Né? É muito importante a gente falar também, eu gosto de falar sobre isso, que o jogo de búzios, ele também, eu uso ele na minha luta contra o preconceito também. O jogo de búzios, ele pode ser usado no sentido de desmistificar algumas coisas, como um processo de cultura, né? E importância da cultura das religiões afro-brasileiras, usado para discutir, né? Essa questão da cultura e do uso. Tem escolas, né? Eu falo de escolas, o pessoal sabe que eu sou professor, tem escolas que usam, inclusive, o jogo de búzio, né, nas aulas até de matemática. Porque aqui você tem no jogo de búzios você tem um conceito que pode ser aplicado, por exemplo, em análise combinatória, né? Probabilidade. Eu tenho 16 búzios, né? Eu lançando os 16 búzios, qual a probabilidade de caírem tantos abertos e tantos fechados? Eu posso usar isso em matemática. Eu posso estar usando o meu jogo de búzio dentro, às vezes, de um processo educacional, justamente para quebrar a questão do preconceito, porque não é uma coisa do mal, não é uma coisa que não possa ser usada. Se eu posso usar um baralho, né? Muitas vezes eu já usei baralho, eu já usei dado com os meus alunos para falar sobre probabilidade, para ensinar probabilidade em genética. Por que você não pode usar também os búzios? Porque ao mesmo tempo você vai trabalhar a questão da matemática, mas também vai desmistificar uma série de preconceitos que existem. Então, assim, tudo que a gente puder usar da nossa religião para estar combatendo a ignorância e o preconceito e para trazer essa visão, né, da diversidade cultural e de como que essa diversidade cultural é importante, principalmente num país que se diz laico como o nosso, é importante a gente não perder essa oportunidade de falar sobre isso. O que o Búzios ele pode mostrar pra gente, né? Ele é questão de ancestralidade ou ele é questão do nosso momento atual, né? Não é só de se eu joguei hoje, serve para amanhã e para depois. Serve também? Como é que funciona assim? No jogo de búzios você vai ter a questão da ancestralidade, né? Alguns babalorixás, a maioria deles, usam uma cabala, né, que é numerológica, e as cabalas mais usadas são a cabala cubana e a cabala nigeriana. Eu uso as duas cabalas, mas tem uma que eu tenho preferência por ela. Todo pai de santo tem preferência por um tipo de cabala. Não, as mais usadas são a nigeriana e a cubana. Então você usa, tem pai de santo que não usa cabala nenhuma, ele vai partir direto para o jogo. Também pode ser. Então, a gente tem que respeitar o conceito e o ensinamento de cada um, né? Cada um teve uma escola, passou por algumas coisas, por algumas casas que trouxeram de lá sua doutrina de axé e segue esses conceitos. Mas a maioria dos pais de santos, a maioria usa o quê? Usa ou a cabala nigeriana ou a cabala cubana. O jogo de búzios, ele vai mostrar tanto a questão da ancestralidade, como você perguntou, mas vai mostrar também a questão do momento atual da pessoa. Então a pessoa às vezes procura um jogo de búzios e ela está com questão de ancestralidade. Então são questões que já vêm lá dos seus antepassados. Né? Então o pai de santo tem que desvendar essa questão da ancestralidade todinha, né? E ver qual é o caminho. Né? Os odus são caminhos. Qual é o caminho ideal, qual é o caminho para a pessoa tomar? Você tem que tomar um ebó, se a pessoa tem que fazer santo, se a pessoa tem que tomar um bori, tem que tomar um obi, enfim. E também o pai de santo acaba sendo também um psicólogo, né? Ele também tem que trabalhar a questão da autoestima do seu cliente, do seu filho, porque muitas coisas são resolvidas com uma boa conversa e uma boa palavra. Não precisa nem de um ebó, né? Nem tudo é um ebó. Às vezes a pessoa chega para você e ela precisa de um bom conselho, de uma boa conversa, de um bom caminho, mais assim, um banho, né, um trabalho, uma coisa mais simples. E tem gente que já tem questões mais profundas. Não é levar tudo para a questão mais profunda, porque não é bem assim.
nós sabemos que nós temos representantes ruins e bons em todas as categorias da sociedade. Não é só pai de santo, né? Não é só Ialorixá, Babalorixá. A gente tem bons profissionais, tem o bom pedreiro, tem o mau pedreiro, tem o bom carpinteiro, tem o mau carpinteiro, e tem aquele que usa indevidamente a religião também. Agora, o jogo também fala sobre a questão atual, como você me perguntou. Tem coisas do jogo que são coisas que estão acontecendo agora, nesse momento com você. O que está acontecendo? Alguém fez um feitiço? Apareceu no jogo. Alguém fez alguma coisa com você? Você está com algum carrego, algum lugar que você passou? Alguma questão de doença? Também aparece no jogo. Agora, tem questões ancestrais e tem questões que são atuais. A pessoa às vezes joga com um Babalorixá e ele um mês e volta 6 meses, 1 ano depois. Aí o Babalorixá passou aquelas coisas para ela fazer, aquele ebó, por exemplo, e a pessoa vem para fazer aquele ebó. Às vezes ela não precisa mais daquele ebó, porque já passou muito tempo. Então, não é você usar o mesmo ebó sempre. Tem que jogar de novo a pessoa para saber qual é o caminho, o que ela está precisando naquele momento. São coisas que são momentâneas. O Babalorixá tem que saber o que é momentâneo e o que é ancestralidade. Para isso, você tem que ser preparado para jogar o búzio. O seu oráculo tem que ser preparado e a pessoa tem que estar apta também a jogar. Porque jogo de búzio é fundamento. As pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas tem a questão da intuição. Então, a intuição é importante. A intuição pode ser usada em qualquer religião. A intuição não é do candomblé nem da umbanda. A intuição é do ser humano. Né? Então, a intuição é do ser humano. Mas jogo de búzio não é intuição. Não basta você ter intuição. Jogo de búzio é fundamento. E o que é fundamento? Fundamento se resume em 2 coisas. Mistério e segredo. Para você desvendar mistério e segredo, você tem que aprender. Estudar, né? Então você tem que estudar, além daquilo que é passado pelos seus abais, pelos seus mais velhos, você tem que estudar. Porque é um método que você não pode vir para cá achando que a intuição vai resolver. Para você fazer tudo pela intuição, você pega um copo d'água, acende uma vela, olha e pronto, vai lá. Outra coisa qualquer. O jogo de búzio é fundamento. E fundamento é segredo e mistério. Então você tem que estudar e tem que ter orientação, né? Porque não é de qualquer maneira. Aí a gente vê algumas coisas erradas acontecendo, às vezes por uma questão de negligência. Fora que é muita responsabilidade também, né? Você está falando sobre a vida da pessoa, você está dando um caminho para aquela pessoa, né? Se você não tiver o estudo certo para tal, você pode acabar com a vida dela. O que mais o Pai Santo e o Babalorixá e a Lorixá pega são pessoas que vieram aconselhadas erradas, né, ou desiludidas de outros lugares. Né? Por quê? Porque não acharam o caminho correto e a interpretação não é fácil, é uma interpretação complexa. Né? Até a gente estava conversando antes a questão dos Odus. Então, cada Odu, né, se desdobra em mais 16, então são 256, né? Então, assim, para cada um desses 256, você tem um número enorme de ebóis. Então, a quanto que vai isso? Né? Então, o Babalorixá tem que estudar muito, tem que saber muito. Senão, como é que ele vai fazer tudo isso na intuição? Não tem como. É impraticável essa questão. Não é que ele não possa usar a intuição. Naquele momento ali, ele vai usar a intuição também. Mas a intuição é só um elemento a mais, que você pode usar em qualquer coisa que você está fazendo. Até no teu trabalho você usa a intuição. Mas você não pode ser um motorista pela intuição. Você tem que saber dirigir primeiro, né? Então, a intuição não é a questão, né, principal. Então, como eu falei isso, Orúmila é o responsável, né, pelas orientações diretas dadas por Olodumare no jogo de búzio. A Exu é o mensageiro, né, intermediário no jogo e transportador aí, né, dos ebós, das oferendas. Ele traz a mensagem. No jogo de búzio, o Exu, ele é o mensageiro, né? É considerado o orixá mensageiro. Ele tanto leva a sua pergunta como traz a resposta. Então ele faz esse link entre os orixás e o visualizador, que a gente chama, né? O visualizador é o comunicador, né? Né? Aquele que está ali visualizando as quedas, né? Então ele traz
essa resposta e ele faz o link entre o homem e o orixá, né? Oxum, no caso, é a senhora da intuição. Ele estava falando da intuição. Oxum é quem? Ela é a senhora da intuição. Então, de qualquer maneira, você já tem a intuição diretamente ligada no jogo. Porque você tem Oxum no jogo, naquela tríade que a gente falou, né? O olhador, quando eu falo assim, né, o observador, é a pessoa que está jogando, né? É o adivinho, vamos dizer assim, entre aspas. Porque outro dia até eu ouvi escrito, porque o jogo de búzios ele não é adivinhatório, ele é divinatório. Aí eu tenho que rir um pouco, porque o Pai de Santo acha que divinatório deve ser divino, né? Eu penso que ele acha que a palavra divinatório vem de divino, mas ele não vem, né? Divinatório vem de adivinha. Então, o processo ele é divinatório, ou seja, adivinhatório. Tudo isso é adivinhatório. Não é divino, é divinatório, significa adivinhar também, né? Então, alguns métodos, o olhador, como a gente chama, ele pode usar alguns métodos em alguns lugares. Necessariamente, você não tem que estar numa mesa bonita, né, toda organizadinha para jogar búzios, não. A pessoa pode sentar no chão, né, no chão de terra, ali com o devido respeito, com o devido preparo, né, e jogar o búzio em cima da própria terra mesmo. Sem toalhinha, sem enfeite, né, como era feito aonde? Lá atrás no passado. Porque nem sempre foi assim bonitinho. Né? Tem que entender que o jogo de búzios era feito no chão. Reunia lá, né, aquela aldeia e você jogava ali, direto na terra, né, na energia ali da terra. Ele pode ser feito, não é uma coisa que seja proibido, né? Até porque o jogo naquela época era mais simples e mais rústico. Provavelmente mais interessante, talvez até do que hoje, né? Quem sabe, né? Pode ser jogado mesmo, pode botar uma toalhinha branca, fica bonitinho também, mas não precisa. Hoje em dia nós temos assim, geralmente é um círculo formado por fio de contas. Geralmente você pode ver que os pais de santos usam um círculo, né? A gente procura colocar elementos, esses elementos são representativos de orixá, né? Ó, eu tenho aqui, eu gosto de Xangô é meu rei, nós estamos, né, louvando aqui Xangô nesse mês, maravilhoso. Então eu tenho chave, que é de Airá, eu tenho Oxê, que é de Xangô. Então nós temos alguns elementos. Esses elementos, muitos elementos são ilustrativos, né? São representativos, eles não são elementos obrigatórios. Lógico que no jogo nós temos elementos que são obrigatórios, né? A partir de que momento o filho de santo, né, ele pode começar a estudar o búzios? Ou não tem isso? Tem que estar no caminho da pessoa para a pessoa poder jogar, aprender a jogar. Olha só, nem todos vão nascer para o jogo, né? Assim, é importante, a pessoa que é chamada, tem um chamado, né? Tem uma missão, né? Vamos dizer assim. Alguns gostam de falar chamar de missão. Mas assim, nem uma pessoa que é iniciada no candomblé, ela vai tomar 7 anos e ela vai ser um babalorixá, uma ialorixá. Tem pessoas que têm outras funções, que são também importantes. O que está acontecendo hoje em dia? Todo mundo quer ser pai de santo e mãe de santo. Toda pessoa toma 7 anos, acha que vai ser mãe de santo, acha que vai ser pai de santo. Então está ficando cheio de pai de santo e mãe de santo, com a baixa qualidade, que a gente tem muita quantidade e a qualidade está caindo, porque o preparo está caindo. E isso não é bom, porque são pessoas, às vezes, que não estão preparadas para aquilo. Né? Mas elas querem porque acham que tomaram 7 anos, então tem o direito. Não, não é. Nem todo mundo tem cargo para ser ialorixá ou babalorixá. O importante é que você saiba qual é o seu caminho e saber que todos os caminhos são importantes. Todos os cargos, uma casa de candomblé tem muito cargo, gente. Muito, não é só iaquequerê, babaquequerê, os cargos mais comuns, mais falados, né, e mais tradicionais. Existem muitos cargos na casa de candomblé. Eu não vou falar muitos porque nós temos nações diferentes que são chamados por nomes, esses cargos são chamados por nomes diferentes, mas são cargos em todas as nações, muitos cargos. Qualquer um pode jogar jogo de búzio? Não. Tem gente que não pode jogar. Existe um processo para jogar o jogo de búzio? Pode. Primeiro, você tem que receber esse jogo de búzio do seu ialorixá ou do seu babalorixá. Tem que receber. Então você não vai ali comprar o teu jogo de búzio. Você tem que receber. É uma cerimônia, é um ritual onde você recebe o oráculo para jogar.
Então, a partir desse recebimento, você passa a ter o direito de jogar, mas aí você vai partir para o processo de aprendizagem. É possível jogar búzios fora do candomblé? Fora das religiões em que se pratica o jogo? Não. Fora das religiões matrizes africanas, no nosso conceito, não. Porque é um oráculo de religiões de matrizes africanas. Né? Foi incorporado, como eu disse, ao candomblé. Né? Na verdade, ao candomblé não. Foi incorporado ao povo iorubá, a princípio, e depois trazido para o Brasil pelos escravos no processo de escravidão. Agora, você me perguntou dos Odus, né? O Odu, são 16 Odus. Odu, da maneira mais simples para a gente falar, o Odu é o caminho de vida, né, de cada pessoa tem. O destino, né, o que ela veio fazer aqui na Terra, qual é a missão que essa pessoa veio fazer na Terra. Isso é o Odu, é o caminho dela. Né? Como se comporta diante dos problemas da vida. Porque cada um se comporta de uma maneira diante de mesmos problemas. Tem pessoas que têm o mesmo problema, mas que se comportam de maneira diferente. O Odu é o caminho, mostra não só o que essa pessoa vai fazer, mas como que ela vai se comportar diante desses problemas que ela vai ter. Por isso você joga com 16 búzios, que podem dar essa combinação de 256 Odus, ou seja, outros caminhos para aquele momento. Cada momento você vai ter caminhos diferentes. E aí nós temos a princípio, esses 16 Odus. A gente vê na internet muita promessa, né, de a partir de datas de nascimento, mesclando outras artes de adivinhatórias de jogo. É certo realizar essa análise sem uma orientação de um líder? Não, não é certo, porque você não vai estar apto, né? E essas orientações, elas têm que vir embasadas em alguma coisa, né? Em algum elemento mais sustentável. Então, o ideal é que todos têm que ter um líder, todos têm que ter uma referência, né? Eu costumo dizer assim, você tem que ter referência. O próprio Babalorixá, ele tem que ter uma referência. Hoje em dia, o que acontece com as pessoas? Nós temos uma questão muito líquida dentro do candomblé, assim como nós temos na sociedade de uma maneira geral. Né? Essa liquidez na sociedade, ela também acontece no candomblé. Então, assim, é tudo muito rápido. A pessoa faz santo rápido, mas a pessoa sai da casa rápido, toma obrigação rápido, aí já sai para outra casa rápido. Como acontece? A gente acaba tendo um reflexo na religião do que está acontecendo na sociedade. Sempre foi assim. Né? A gente começa a refletir o que a sociedade está acontecendo na sociedade. As religiões também refletem isso. Então, como que reflete? Você hoje também na sociedade, você namora rápido, casa rápido, separa rápido, muda de emprego rápido, porque hoje dificilmente você encontra uma pessoa hoje que está 30 anos no emprego. Porque você tem uma liquidez, né? É uma sociedade líquida. Agora, no candomblé isso também acontece, tudo vai acontecendo muito rápido. Mas a pessoa que muda muito de pai de santo, ela fica sem referência. Qual é a referência dela? Ela perde referência de axé. Isso não é bom. Você tem que ficar no mesmo lugar mesmo que você não gosta? Não, escolha melhor, perca mais tempo escolhendo. Você não encontra a pessoa hoje e casa amanhã. Então, namore o axé, o pai de santo, a casa. Veja se é ali mesmo que você quer ficar. Faça uma coisa que seja pelo menos duradoura, para você poder ter uma referência. Senão você vai ficar muito vazio, mudando sempre. As pessoas não sabem qual é a sua referência. Todo mundo que fala, Babalorixá, Gelson Tolufon, sou eu. A minha referência é o quê? Eu sou do axé, o quê? Ogum Megegê, Pai Beto Toxoguian, que Deus o tem, ok? Então, que viemos da onde? Nossa raiz é o Cantuá, na Bahia. Então, o pessoal sabe qual é a minha raiz, sabe qual é a minha referência, né? Isso, a pessoa tem que ter cuidado para ter isso, e hoje em dia está difícil ter isso. Gelson, existe uma polêmica hoje de qual lado é o aberto e qual que é o fechado. Qual que é o aberto para você? Bom, o que acontece? A maioria, né, a grande maioria dos babalorixás e alorixás utilizam a abertura natural do búzio, que é essa daqui, ó. A abertura natural do búzio, como sendo o lado aberto. Mas várias mulheres no culto do candomblé, principalmente na nação de Queto,
costumam jogar como aberto o lado em que foi aberto, que é esse aqui, ó. O lado o lado que foi aberto, ou que a gente abriu, né? Assim, a fenda natural, que é essa daqui, passa a ficar como fechado, afirmando que, né, que o verdadeiro segredo em um búzio fica guardado em seu estado natural. Então, esse é revelado apenas após a sua abertura cerimonial, quando a gente arranca essa parte que até então estava fechada. Então, assim, vários babalorixás e alorixás que aprenderam por esse método fazem essa forma invertida, vamos dizer assim, de leitura ao que é apresentado. Então, muitos babalorixás, a maioria usa esse lado como aberto, mas existe uma grande gama de babalorixás que usam esse lado como aberto. Então, assim, não vamos aqui julgar quem está certo nem quem está errado. A pergunta é, está dando certo? Então, você mantém o que está dando certo. Se está dando errado, procura seu mais velho, seu babalorixá, e fala, meu pai, está dando errado, o que eu vou fazer? Ok? Então, o meu conselho é esse. Né? Nós temos aqui, na verdade, nós não temos 16 quedas, nós temos 17. É só você, né, olhar matematicamente, você não tem 16 quedas possíveis, você tem 17 quedas possíveis, mas você não tem 17 odus, você tem 16 odus aqui. Então, vamos lá, vamos considerar que essa parte aqui seja aberta para a gente fazer essa demonstração. Aqui nós temos um aberto e 15 fechados. Então aqui, qual Odu que está respondendo? Aqui está respondendo o Odu Ocaran. Esse é um Odu regido por Exu, primordialmente, representa o número 1, né? Então, tem vários significados, né? Pode ser agressividade, mas pode ser também independência, orgulho, né? Pessoa que às vezes não poupa esforços para alcançar seus objetivos, porque um é o começo, né? É a ação de iniciar, né? Então, cuidado às vezes com questão de inimigos. Então vai depender muito de um contexto do jogo. Mas o orixá é Exu. E Ocaran, que é um, né? Ocan, um. A gente tem a segunda queda, que seriam 2 búzios abertos, né? Que é Joko. Regido aí geralmente por Ibeje, por Obá. Você aqui, a gente fala da calma, o comportamento às vezes inseguro em algumas decisões. O que mais? Algumas dúvidas também caem em Joko. Às vezes medo de externar incertezas, decisões. Então, assim, a pessoa que dá bons conselhos também. Então tem uma série de interpretações que passam por esse Odu. O outro seria Etá, né? Etá Ogundá, que Etá quer dizer 3, né? Etá 3. Então Etá Ogundá, que é um Odu, regido primordialmente pelo orixá Ogum, né? 3. Aí fala de obstinação, né? Agitação, às vezes inconformismo, né? São principais características, mas isso pode se desdobrar em muitas palavras, né? Eu estou falando assim, pincelando algumas coisas. Vem da criatividade também, né? Porque Ogum foi quem iniciou a Idade do Ferro, então ele transformou, né, toda uma sociedade através de quando forjou o ferro, né? E iniciou toda a transformação. Ogum, ele representa o progresso, né? A dinâmica, o progresso, a perseverança, né? O poder, a vitória. Então tem várias interpretações. O outro Odu seria o Yorosum, né? Que é 4, é regido principalmente por Iemanjá. Como eu digo principalmente, gente, é porque não é somente, né? Principalmente por Iemanjá, né? Aparece também uma questão de Eguns aqui, mas não me cabe agora falar aqui. E o Orosum traz uma coisa mais serena, né, da mãe Iemanjá. E o Orosum traz clareza, objetividade, entendeu? Ajuda a resolver questões, às vezes, tumultuadas ou confusas. Então, é um Odu muito importante.
fala da força moral das coisas e das pessoas, né? E que às vezes a pessoa tem uma dinâmica de não hesitar para usar determinados recursos para conseguir suas metas, né? Então, Iorosum, né? Ou temos o 5, que é Oxê, né? É um Odu regido principalmente por Oxum, né? O pessoal sabe que 5 é principalmente por Oxum. Geralmente trazem dinâmica de pessoas expostas, pessoas que são regidas por Oxê, elas são pessoas dispostas, são pessoas alegres, né? Mas há também os momentos em que essa pessoa mostra certa melancolia, né? Às vezes ele traz uma questão de crescimento, fala também sobre a questão feminina, sobre a questão da maternidade, sobre a questão de órgãos sexuais femininos. Então, dependendo do contexto, pode levar para muitas interpretações que estão relacionadas principalmente a Oxum. E em 6, né, nós temos Obarameji, né, que é o Odu que responde no 6. O Obará é o Odu mais rico, né, tem todo um Itan aí bacana, quem quiser pode procurar, que é fácil de encontrar. Nesse caminho, aí a gente fala Logun Edé, fala no 6, nós temos Airá, né, que falam também no 6, Oxóssi, Odé, algumas qualidades de caçadores, né? Então, o 6, ele representa a nobreza, né? Mas a nobreza, às vezes, com a questão da vaidade também junto, né? Pode também trazer um negativo de inveja e de roubo, né? Porque o Odu tem essa questão do lado positivo e do lado negativo. Nem tudo é bom, né? E aqui nós temos 7, né? 7, a gente tem Odimeji, Odi, né? Que quando cai 7 búzios abertos e 9 fechados. Aqui no 7 nós temos Oxum de novo, nós temos Omolu, nós temos Exu, que pode responder no 7, tem Ogum, que pode responder no 7, né? Adiaxaluga, nós temos Obá. O 7 é um número muito cabalístico, né? Em diversas religiões do mundo, o 7 tem uma representatividade muito grande, né? São 7 pecados capitais, são 7 dias da semana, né? Então o 7 aparece em tantas coisas, em tantos fatores, em tantas religiões, é um número muito cabalístico. Você vê que tem vários orixás aqui que respondem também no 7, né? O negativo, né? O Aue, ele pode representar a derrota, o 7, o buraco, né? O avesso da vida, né? E aqui traz um provérbio que eu acho muito legal, que fala da equidade e da harmonia, né? Que são as medidas principais da vida, né? A harmonia e a equidade. Isso é um provérbio que vem dentro desse Odu 7, né? Que é o Odimeji, né? Depois nós temos o 8. 8, né? É o Jonili, né? Jonili Meji, que são 8, né? Tá certinho aqui o 8, que são 8 búzios abertos. É o caminho principal do Oxoguian. A pessoa fala 8, já sabe que é o Oxoguian, né? Então, assim, é o principal de Oxoguian, mas também pode aparecer aqui no 8 também Ogunjá, também responde no 8, né? Iroko, Iemanjá Ogunté, também fala no 8. Então, o 8 representa a mutação constante na vida da pessoa e pode representar também a morte, dependendo do contexto em que ele caiu. Agora, tem um provérbio, né? O é provérbio, né, gente? O provérbio, em cima de Jonili, tem um provérbio que diz: em cima e embaixo, dentro ou fora da natureza, nada se cria, né? Nada sofre perda, tudo muda, né? Parece muito com a frase aí de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É bem parecido, né?
Mas essa é uma frase que está relacionada a essa transformação. Lembrando que o Oxóguian também representa a guerra, e a guerra só termina quando o Oxóguian disser que terminou. Se ele não disser que terminou, guerra nenhuma termina. Então as guerras elas vão durar até quando o Oxóguian decidir. Ele é que diz que a guerra terminou. Ninguém termina a guerra para o Oxóguian. Por isso que eu considero ele meu guerreiro invencível. Ele luta até o final. Oxóguian é muito importante na minha vida. E depois nós temos Ossá, 3, 6, 9, né? Ossá Megê aqui Ossá Megê é o 9. É um Odu que... aqui nós temos alguns orixás como... Temos Yansan, representando no 9, Oiá, né? A pessoa pergunta, é Oiá ou é Yansan? O orixá é Oiá ou é Yansan? Você sabe disso? Tem uma polêmica, o orixá é Oiá ou é Yansan? Porque tem gente que chama de Oiá, né? Tem gente que chama de Yansan, mas é Oiá ou é Yansan? Como é que é o nome do orixá? Eu acho que é Oiá, não? É Oiá, não é Yansan. Yansan é título. Veio pra cá, né? Não, porque Yansan é título. Ela se chamou Oiá até ir morar com Xangô. Ela se chamou Oiá até Xangô. Porque primeiro ela foi esposa de Ogum. Então ela era Oiá. Ela foi morar com Xangô Oiá ainda. Mas o Xangô deu um título a ela, no reinado dele. O título que ele deu foi Senhora da Tarde. Senhora do Entardecer. Que é Yansan. San é tarde. E a mulher, a Senhora da Tarde. Yansan é um título que quer dizer a Senhora da Tarde, a Senhora do Entardecer. Ela aparecia toda linda no entardecer. Aí ele deu o título que havia lá de Senhora da Tarde. Porque a palavra Yansan geralmente significa isso. Iá, que é mãe, senhora, né? E San, que é boa tarde. Quando você fala boa tarde, você fala o quê? É Kassan. Boa tarde. Kassan, né? Mas seria correto usar Oiá e Yansan? Tanto faz. Quando você fala em Yansan, você está falando do título dela, né? É como se você falasse assim, o rei. Rei é um título. Sim. Se você falar rei, está falando daquela pessoa, né? Se você falar Xangô, você está falando do orixá. Quando você fala Oiá, é o orixá Oiá. Quando você fala em Yansan, você está falando do título nobre, ela está chamando ela pelo título, como marquesa, enfim, vários títulos que tem em outras religiões, em outras doutrinas sociais, né? Não é bacana? É uma curiosidade, né? Interessante. Então, lá, 3, 6, 7, 9, né? Mas em Ossá também fala Iemanjá, né? Todas Ossá dá uma visão muito grande do mundo, mas é um Odu que fala muito do conhecimento interior, entendeu? Agora, se você às vezes precisa de equilíbrio, você tem que controlar muito essa questão do negativo. Muitas pessoas têm problema com Ossá e tem que equilibrar muito essa questão do Odu. Porque o Odu, ele não se despacha, Odu, né? O Odu, você cuida dele, você tem que cuidar do seu caminho. Então você tem que equilibrar, porque todo Odu tem negativo, todo Odu tem positivo, todo Odu tem negativo. O que você busca? O que a gente busca para o cliente ou para o filho? Manter isso em equilíbrio, porque tudo na vida tem negativo. Então não adianta você pegar o lado negativo, eu vou mandar embora e vou ficar com esse só por bom. Seria ótimo, né? Todo mundo faria isso, não teria mais problema. Só que não é tão simples assim. Você tem que manter o equilíbrio, né? É o bem e o mal, né? Uma coisa faz a outra existir, né? Porque na verdade uma é a ausência da outra, mas é mais do que ausência, é equilíbrio. Para você viver o lado positivo, você tem que manter ele equilibrado. Então é como se fosse o pêndulo de uma balança. Você mantém aquilo equilibrado. Ebós, banhos, enfim, esses afins todos que o Pai de Santo, o Babalorixá, usa, é para manter o equilíbrio desse polo positivo e desse polo negativo, para que sua vida possa fluir minimamente bem. Porque negativo todo mundo vai ter sempre. Problemas todo mundo vai ter sempre. Mas você tem que minimamente caminhar com um mínimo de sucesso. Mas às vezes um lado seu que desequilibra no Odu é a saúde. Mas às vezes você está com 10 empregos te oferecendo, mas você não tem saúde. Então o lado que está pegando é a saúde. Às vezes você tem uma saúde de ferro, mas você não consegue emprego.
Então, o seu lado que tem que ser tratado é outro. Então, tem que haver conhecimento para saber tratar. Se você tratar do lado que já está bom, o ruim vai continuar ruim. Então, você tem que equilibrar isso. Equilíbrio é difícil, né? Sempre na vida, né? Então, nós temos o 10, que é Ofum, né? É um Odu regido por Oxalufã, né? Meu pai é Oxalufã. Aqui traz umas coisas, o povo do Oxalufã é o melhor povo que tem, né, gente? Assim, é um jeitão rabugento, né? É um escudo para que os outros não abusem da sua boa vontade, né? Da sua sensibilidade. As pessoas de Oxalufã são pessoas serenas, não necessariamente tão serenas, né, gente? Mas assim, Ofum também pode trazer recado, gente, com relação à lentidão e à paralisação dos movimentos que estão acontecendo na vida da pessoa. Ofum pode trazer assim, lentidão, às vezes você está em círculos e você não consegue se movimentar, as coisas param, né? Traz aquela coisa do velho que anda lentamente. Oxalufã, que ele aparece no Ofum, ele é representativamente, ele não é aquele velhinho que eles pintam por aí, não, também não, né? Mas é aquela coisa, representa aquela coisa mais devagar. Então a sua vida pode estar sem dinâmica. Então o Ofum começa a aparecer para trazer esse recado de que você precisa da dinâmica, que você está muito parado, que as coisas não se movimentam. Não é que está ruim, está parado. Então você precisa da dinâmica para que Ofum deixe sua vida o quê? As coisas circularem, acontecerem. Às vezes as coisas quase acontecem, mas você está sempre parando no quase. Eu quase consegui um emprego, eu quase resolvi um problema, eu quase namorei, eu quase casei. Então, tem gente que fica parando no quase, porque existe uma lentidão para a solução das coisas. Então, muitas vezes esse recado vem através de Ofum. Não necessariamente através de Ofum, mas pode vir através dele. O 11 é Oari, né? Ou Oari, como alguns falam. É regido por alguns orixás falam nesse Odu, em Ansan falam no 11, Exu também falam no 11, né? Traz presença de coragem, algumas características intensas, tensão, agitação, né? A pessoa geralmente não fica muito tempo no mesmo lugar, né? Pode-se obter também sucesso material, pode apresentar sucesso material, a vida que reserva às vezes assim muitas alegrias. Tudo vai depender do contexto, de onde esse Odu está aparecendo, de como ele está aparecendo. Tudo depende do contexto, gente, né? Por isso que o Pai de Santo tem que saber, não é só chegar a 11, mas como é que está esse 11? Ele veio depois de que Odu? Ele caiu antes de que Odu? Tudo isso tem significado. Não é só chegar a 11 quer dizer isso, então é isso. 12 quer dizer isso, então é isso. Não é assim. Se fosse assim seria fácil. Qualquer um jogaria búzios, seria fácil. Botava ali a cartilha e leria. Não, mas existe uma série de combinações. Aqui eu falo de algumas coisas, isso é muito superficial o que eu estou falando, mas tudo vai depender de um contexto onde você vai se aprofundar mais. Nós temos ainda 12. 12 ele já Sheborá, que é um Odu regido por Xangô, né? Quando fala 12, o povo já sabe que é nosso pai Xangô. É o principal Odu que responde no 12, né? Que é o pai de quem? Da justiça, né? Xangô é o pai da justiça. Então, algumas vezes transforma também uma coisa que Xangô representa também a pedra, a inflexibilidade. A inflexibilidade que eu digo, porque Xangô não negocia com erro, né? Então, assim, antes de você pedir a Xangô, às vezes, justiça, vê se você merece essa justiça. Porque a justiça necessariamente pode não ser uma coisa boa para você, né? Então, assim, Xangô não negocia com erro. Então, é um Odu bom, próspero, maravilhoso, mas que, como todos os outros, também tem seu negativo, né? Então, assim, é importante a gente ficar atento para isso. É um Odu maravilhoso, bom demais, um positivo de sucesso na justiça, com dinheiro, com tudo isso. Agora tem que haver merecimento para todas essas coisas, né? Então, assim, pedir justiça a Xangô pode ser perigoso, né? Ver se você está direitinho com as coisas aí, né?
O 13, nós temos Ejilobon, né? Que é o do regido por Nanã e Obaloaê, primordialmente. Traz a questão da depressão, a pessoa que só faz a coisa como e como quer, né? Mas são pessoas com grande capacidade de reflexão também, né? Traz uma questão de reflexão muito grande. Pessoas que normalmente conseguem conviver e viver bem com os outros, porque elas têm esse caminho de buscar harmonia, quando se fala de pessoas regidas por esse Odu, né? E traz também, obviamente, algumas cargas negativas que também estão relacionadas a Nanã e ao Molu e que não são nada boas, né? Então tem que ver quando que esse Odu está positivo e quando que ele está negativo. Agora aqui nós temos 14, né? 14, nós temos Icá, né? Que é o Odu regido basicamente por Oxumaré e por Euá, né? Que são a cobra. Para a gente é o masculino e o feminino da cobra, né? Então, Oxumaré é o lado masculino e Euá é o lado feminino, mas são ambos orixás que têm a cobra como representatividade, né? Então, 14 tem essa regência de Oxumaré e Euá, está muito ligada à prosperidade, à sabedoria, né? Muita sabedoria. Dá à pessoa a questão da versatilidade. Geralmente são pessoas bem versáteis, que atuam em áreas diferentes de trabalho, enfim, tem essa facilidade para várias funções, né? Pessoa que praticamente vai se dar bem em qualquer atividade em que ela se dedicar. Em 15 nós temos o Odu Obeogundá, né? Que é regido por Ieuá, Ogum, Obá, né? Então é um Odu que a pessoa às vezes apresenta uma questão com a rebeldia, né? Às vezes a pessoa é muito cheia de vontades, né? Muitas vezes não conseguem aceitar outros pontos de vista, defendem com muito afinco o seu ponto de vista, né? E mesmo depois que a pessoa às vezes percebe que está errada, a pessoa quer se manter naquela posição. É o que chama o teimoso por natureza, né? Então tem muito essa característica aí também, né? São pessoas que devem tomar cuidado para não deixar que o nervosismo domine ela, são muito facilmente dominadas por essa questão do nervosismo. Outros apresentam muito também problema nas pernas, né? Esse Odu traz essa questão também esse problema relacionado às pernas. Então, tem uma série de coisas que, mais uma vez, depende do contexto em que aparece. E tem a Láfia, né, que não é a última queda, mas é o último Odu, que são 16, que são todos os caurins, né, todos os búzios abertos, né? Quem é que... Aí em Aláfia você tem um Odu que é regido por Oxalá e Orúmila. Mas, na verdade, Aláfia é a representação de todos os orixás. Qualquer orixá pode falar aqui em Aláfia. Todos eles, né? Então, a gente costuma falar que você tem Oxalá e Orúmila aqui, mas no sentido de amplitude, né? Todos os orixás podem falar aqui. Quais características de Aláfia? Tranquilidade, alegria, paz, o clima de harmonia que toma conta. É uma queda difícil, né? Porque é tudo isso de bom, né? Esse clima harmônico, né? O equilíbrio alcançado na vida, fala do sucesso. Você tem aqui características maravilhosas de todos os orixás. Então, é um Odu 16, é Aláfia, né? É quando tudo se confirmou,
quando a paz reinou, né? A tranquilidade, o sucesso, a vida, a tranquilidade, são esse caminho maravilhoso de Alábia. Quando eu falo que tem mais uma queda, que é a queda inversa, né? Que você tem de 1 a 16. Então, 1 aberto, 2 abertos, né? Nós falamos aqui, 3 abertos, 4, até 16. Então eu sou só 16. Mas e se cair os 16 fechado? Não é uma 17ª queda? Porque pode acontecer dos 17 caírem fechados, que é uma queda que a gente não fala, né? Mas aí também não é um Odu. Se seu jogo você caiu os 17 fechado, aí você pode procurar o seu Babalorixá, ou o seu mais velho, ou o seu Abalá, porque você vai ter que fazer alguns preceitos no seu jogo. Cada casa tem uma orientação, mas o seu jogo, pare de jogar, pergunte logo ao seu babá, à sua IA, o que você deve fazer se todo o seu jogo cair todo fechado. Porque existe, você já tem que saber, né? Aliás, é bom que cada Babalorixá e Alorixá, cada visualizador, saiba o que fazer quando todos os seus cauris caírem fechados. Porque existem coisas que têm que ser feitas na hora. Não vai dar tempo mesmo de você perguntar. Então é bom que você já saiba. Não faça a orientação, porque cada casa tem um ritual diferente. Mas todas elas vão te indicar o seguinte: pare o seu jogo. Imediatamente. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Pare o seu jogo imediatamente. Mas aí tem os preceitos que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que parar, e não vai ter que parar só naquele dia, não. Você vai ter que parar por um tempo e fazer uma série de procedimentos que cada casa tem uma orientação, porque está dando ruim. Mas aí É um negativo, é uma queda totalmente negativa. O alerta é para o consulente ou Pros para o dois, pai de santo? pode ser negativo para os dois. O alerta Porque pode... no jogo de búzios é o que dá direcionamento para a tua vida, né? Sim, se ali não está dando pode ser. direcionamento... A queda, ela é negativa e ela causa alerta para quem está na mesa ali. Então, quer dizer, é importante que o Pai Santo pare, porque também ele pode sofrer consequências dali. Então ele tem que parar, mas existe um ritual que tem que ser feito no jogo, na casa. Então ele tem que saber, pelo menos, de iniciar isso. Depois, se ele for uma pessoa inexperiente, ele vai chamar o mais velho, o Babalorixá, para fazer o... Não é que ele não vai poder jogar nunca mais, mas aí tem casas que você vai ficar um mês, 16 dias, 15 dias. O Babalorixá vai jogar em outro jogo, no jogo dele, para saber o que está acontecendo, e vai fazer todo o procedimento. Às vezes o jogo precisa se alimentar, porque aqui tem uma energia que ela vai circulando, mas ao mesmo tempo ela pode dissipar. Então, às vezes, tem que energizar esse jogo. Então, assim, é uma maneira também de te avisar, né? É um alerta também. Mas aí tem que ser feitos rituais para que você faça. Assim como tem alguns rituais que são feitos também, gente, em quedas sequenciais de outros odus. Por exemplo, tem odu que se ele cair 3 vezes em seguida, você tem procedimentos que você tem que parar para fazer. Na hora. Na hora. Tem que mandar o cliente esperar e fazer. Mas aí é mais sobre quem está jogando do que para quem. Sim, não, é o consulente. É o consulente. O consulente trouxe uma energia que foi mostrada ali numa sequência de números repetidos. Essa sequência, ela faz um alerta no Pai de Santo. Entendeu? Quando esse número se repete seguidamente, né? É sequencial, né? Tem que ser uma vez atrás do outro. Aí está indicando o Pai de Santo, faça isso na casa agora. Aí o Pai de Santo vai pedir isso. O Pai de Santo vai dar explicação para o consulente, que a pessoa nem entende às vezes nada. O Pai de Santo só vai, vou beber uma água. Ele vai ali, vai fazer alguma coisa e vai voltar. Aí ele vai dar continuidade. Entendeu? Então, assim, são muitos desdobramentos. Então, como que a pessoa vai começar a jogar búzio sem saber desses desdobramentos? Vai acontecer uma coisa dessa, um desses fatores, ela não vai saber que tem que fazer alguma coisa, não vai fazer e ela vai ficar com negativo ali para ela. Depois ela vai estar sofrendo consequência disso. Mas o jogo avisou. Mas se você não sabe ler, para que você comprou o livro? Não adianta nada. Você vai ficar olhando as letrinhas à toa. Né? Então, mas eu acho que a intuição também conta muito nessa hora, né? Sim, sim. Assim, tem uma lógica combinatória.
mas você tem também que ter aquela coisa, né? A intuição que a gente falou, é trazida por Oxum, que está presente no jogo. E assim, nem todo mundo vai ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque no jogo ali você está concentrado. Então ali você está conversando com o orixá. Então não são só botar elementos consagrados ali, né, e sacralizados. A gente faz uma sacralização. Os elementos aqui, tem elementos que são de ornamentação. Mas são elementos, muitos elementos são sacralizados. Essa cadeira aqui foi sacralizada. Ela passou por um processo de sacralização. Então os elementos sagrados, os atabaques, muitos elementos são sacralizados. Então ele passa por um processo para sacralizar, para trazer energia, para ele se tornar sagrado. Né? Então você não pode pegar uma coisa e jogar ali, uma concha que foi comprada ali, você jogou, é só uma concha. Ela não foi sacralizada por orixá. Então tem uma série de processos. E isso não é assim. Às vezes o seu jogo ele precisa reenergizar, porque ele foi usado um tempo, e às vezes a pessoa não tem esse hábito de tempo em tempo estar alimentando esse jogo. Porque esse jogo ele também se alimenta. Então como é que alimenta esse jogo? Como é que faz ele não perder a força? Como é que faz ele se manter encantado ali? Então assim, tem que saber. A pessoa deixa para lá, então esse jogo essa energia vai dissipando. E vai tratando o problema de um, de outro. Imagina quanta energia. O próprio Pai de Santo vai perdendo energia. Porque ele troca energia com as pessoas o tempo inteiro. Se ele não cuidar dele todo ano, ele vai ficar fraco. Então todo ano o Pai de Santo tem que fazer alguma coisa. Mesmo que ele já tenha, como eu, todas as minhas obrigações pagas. Então eu vou fazer 36 anos de iniciado. Sou novo ainda, tem gente com 50, com 60, né? Mas eu todo ano tenho que fazer alguma coisa. Porque eu trato das pessoas. Se eu não me cuidar, é igual o médico, né? Se o médico não fizer... Eu costumo falar para meus alunos, você não vai parar de estudar nunca. Eu acabei meus estudos. Nunca você vai acabar seus estudos. Eu não acabei o meu, vou fazer 60 anos. Você não acabou o seu, nem ninguém vai acabar. Você pode parar de estudar. Acabar o estudo não acaba. Porque você nunca aprende tudo. Tem sempre alguma coisa para você aprender. Então o médico que faz N especializações, ele está sempre mantendo ali, ó, ele está reciclando, ele está aprendendo. Né? Agora, o Pai de Santo também, ele não pode sentar na cadeira e achar que ele sabe tudo. Ele tem que estar sempre estudando, sempre buscando, sempre energizando. Tem que cuidar tanto do estudo, da convivência nas casas e também tem que cuidar também da sua espiritualidade. O jogo tem a espiritualidade dele, então tem que cuidar todo ano. O jogo todo ano tem obrigação. O atabaque todo ano toma obrigação. O atabaque também é sacralizado. Ele come também. Tem os rituais, ele recolhe tudo direitinho, como uma pessoa. Para ele poder ter a energia que ele tem para chamar o orixá. Não é só botar o tambor ali e bater. Por isso que a pessoa não pode chegar ali de roupa de preto, a pessoa não pode chegar ali drogada, a pessoa não pode chegar nem na casa de santo, a pessoa deveria entrar, né? Já começa por aí. Mas não pode chegar um ogã bêbado para tocar. Porque, pô, como é que você vai pegar um instrumento sagrado se você está sujo? Né? Você vai... Então, sim, é preciso respeitar o sagrado para você poder também conviver da melhor forma possível com o sagrado. Né? E às vezes a pessoa tem dificuldade para entender isso, principalmente hoje em dia. O Pai de Santo, quando ele joga, ele está tirando muita energia dele também, né? E já que é uma troca, né? Sem dúvida. Eu vejo muita gente falando assim, mas tem que pagar para jogar, é certo pagar, ou é certo não. O dinheiro seria como uma forma de recompensa pelo tempo do Pai de Santo que está ali, pelo aprendizado que ele possui. Como é que é essa questão? Não, na verdade, o pagamento do jogo de búzios ele é obrigatório. É obrigatório porque isso está nos itãs. Alguns itãs falam sobre isso, né? Então, assim, é longo para contar aqui na entrevista de hoje, mas, assim, qualquer um pode buscar isso, o jogo de búzios ele não pode ser realizado de graça. Obrigatoriamente ele tem que ser pago. Agora, você pode fazer um preço mais acessível às pessoas. Pode. De graça não. De graça nunca. O jogo de búzios de graça, ele vai prejudicar o babalorixá
e o consulente. Os dois saem prejudicados daquela mesa, porque não teve pagamento a quem? A Exu. Ah, por que isso? Está no ITAM. Você, hoje em dia, com a questão da internet, você tem isso na internet, só você dar um Google lá, ITAM sobre jogo de búzios, por que o jogo de búzios tem que ser pago? Vai vir o ITAM, procura ITAM. Cuidado com os falsos ITAMs, que por incrível que pareça, gente, na internet tem vários falsos ITAMs agora. A gente que tem uma certa vivência e já aprendeu nos livros, alguns abaixo, eu quando vejo um falso ITAM, e de regra eu consigo identificar, esse ITAM aqui é falso. Não é porque eu não conheço tudo, mas há detalhes que te indicam que aquilo ali não é o ITAM verdadeiro. Aí você vai procurar, são chamados falsos ITAMs. O que é um ITAM? É uma história, né? É uma lenda, né? Vamos dizer assim. É uma lenda iorubá. E tem pessoas que criam lendas. Elas inventam como se aquilo tivesse ocorrido. E aí são os falsos ITAMs. É a fake news. Então, pessoal, quando vocês tiverem alguma necessidade, você que gosta do candomblé, você que gosta da religião, né? Você pode procure um bom babalorixá, uma boa ialorixá, procure saber quem é a pessoa, procure referências sobre a pessoa, o que ela faz, aonde ela veio. É importante, quando você procura um médico, você vai em qualquer médico, você está pagando, né? Ainda mais que não é o Pai de Santo, não tem Pai de Santo na rede pública, não. O Pai de Santo, você vai para lá e você, via de regra, você até consegue alguma coisa sem pagar, mas geralmente você paga. Você quando vai num médico tratar do seu coração, você escolhe o pior médico? Você pesquisa para saber qual é o médico que vai cuidar do teu coração? Ou você vou tratar meu coração em qualquer médico? Eu vou tratar do meu cérebro em qualquer médico? Eu vou operar um tumor com qualquer médico? Você quer fazer isso com o melhor, né? Você quer cuidar do seu coração, fazer a sua cirurgia com o melhor ou com os melhores, né? E por que quando você vai cuidar da tua vida todinha, inclusive teu coração está envolvido nisso, quando você vai cuidar da sua vida espiritual, quando você vai cuidar da tua vida emocional, quando você vai cuidar da sua vida pessoal, da sua vida financeira, do seu emprego, por que você vai em qualquer um? Por que você vai emocionado? Por que você não procura saber quem é? Faça a mesma coisa, procure saber quem é a pessoa. O que ela faz da vida? Ela está sentada lá, vivendo da exploração da fé alheia? Ela foi o que na vida? Eu conheço babalorixás que foram assassinos. Sim, eu conheço babalorixás que estão usando drogas. Assim como tem, não estou falando mal da minha religião, nem dos babalorixás. Assim como tem o padre errado, assim como tem o pastor errado, assim como tem os certos também, que estão honrando a religião. Em todas as religiões tem certos e errados. Tem um médico que não é um bom médico. E tem aquele médico que ele é bom para mim, mas não é bom para você. Ainda tem isso também. Então procure um bom orientador espiritual, procure um bom babalorixá, uma boa ialorixá, mas procure saber dela quem ela é, né? Da onde ela veio, procure informações. Vá lá, perceba, jogue, procure orientação, frequente a casa um tempo, observe, né? Escolha o melhor para você. É você que está escolhendo. Porque assim, é muito fácil você ir num lugar e depois ficar falando, porque foi ruim, mas você viu? Você procurou saber antes? Então assim, tem responsabilidade do babalorixá, da ialorixá? Tem. Mas tem responsabilidade da pessoa também. Então procure um lugar bom, confiável e respeitável, para você poder não se decepcionar. Porque o candomblé, a umbanda, é muito marginalizada, é muito descriminalizada, mas tem pessoas maravilhosas, né? Como todas as religiões têm, né? Tem o bom e tem o mal. Então assim, vamos desmistificar essa questão todinha que está por aí de intolerância religiosa, né? De racismo religioso, né? Mas vamos fazer isso fazendo o quê? Procurando os melhores. Outra coisa que a gente passa muito é a questão da internet hoje, né? Muita coisa falando mal da religião, mal do candomblé, mal da umbanda, questão de, falam, marmotagem, né? Então pessoas postando coisas absurdas,
as pombagiras que estão falando no telefone, que estão andando de disco voador, que estão chegando de carruagem, cada hora tem uma coisa nova, né? São orixás ou entidades da Umbanda, do Candomblé, sendo desmoralizadas na internet. Mas por que eles fazem tanto sucesso? Por que tem tantos likes? Por que tem tanto compartilhamento? Por que tem tanta curtida? Se está errado, é só você não curtir, é só você não compartilhar. Passa direto. Vai lá no teu irmão que está fazendo uma coisa bacana, que está honrando o orixá, curte, compartilha e comenta. Poxa, que bacana, meu irmão, parabéns, né? Que cerimônia linda que você fez. A pessoa passa pelo certo direto e vai dar o clique lá no errado. Você está fortalecendo o errado. Então fortaleça seu irmão que está fazendo uma coisa bacana, que está honrando a ancestralidade. E passa direto por aquele que você está rindo. Mas não é engraçado não. É triste. Porque é muito triste a nossa religião estar indo para o caminho que ela está indo. Mas eu acredito na nossa religião, eu acredito nos orixás, eu acredito principalmente no meu rei, no meu pai Oxalufã, eu acredito no candomblé. Então, faça isso você também. Acredite. A fé é o principal combustível para que você chegue até lá. Um beijo e o Abagé, o Senhor Oxalufã.